pessoal, vamos para a nossa segunda aula da semana de matemática. Hoje vamos fazer das páginas 136 a 141. Só que nós vamos começar com a atividade da página 135, que estava lá sobre umas medidas de um retângulo e um quadrado. Eu vou colocar aqui para a gente fazer a partir daí, ok? Considerando as figuras da atividade anterior, responda. Aí eu tenho lá. O retângulo, os lados têm 10 e 6 centímetros. Então, retângulo com 10 e 6 centímetros. Então, a soma dos lados, lembrando que tem dois lados com 10 e dois com 6, ok? E qual o perímetro do quadrado? O quadrado tem... 8 é tão difícil aqui. Vamos lá. Pronto. O quadrado são 4 lados iguais, então só precisa de uma medida, né? Qual o perímetro do quadrado que tem 8 centímetros, ok? É só fazerem e colocarem aí os resultados. 6. Na decoração para as festas de fim de ano, Paloma colocou em torno da porta de sua casa um enfeite de Natal, conforme mostra a imagem a seguir. Se o enfeite ocupou toda a borda da porta, que tem 2,15 de metros, 2 ou 150, né, de altura, e 92 de largura, qual é o comprimento do enfeite? Mesma coisa, perímetro, tá, pessoal? Soma dos lados. Lembrando que quando eu faço conta de número decimal, vírgula embaixo de vírgula, tá? Utilize uma régua e veja aí quais as medidas de cada segmento, do preto, para mim aqui é meio rosa, amarelo e azul. E coloca as medidas aqui. No 8 tá falando para colocar uma atividade de caderno, então esse daí não faz. Aí vai pro 9. Imagine que o lado de cada quadradinho da malha mede 1 centímetro. Cada partezinha assim, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, ok? Nela foram desenhados quadrados e retângulos. Aí vai completar. Quanto mede cada, os contornos, né, os perímetros de cada letra e vai colocando aqui embaixo, tá bom? Da A, B, C, D e F. Coloca as medidas aqui nesse quadro. 10. A fotografia abaixo é da pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde são disputadas diversas corridas. Uma volta nessa pista tem aproximadamente 4,3 quilômetros. Se um carro de corrida der apenas uma volta na pista, quantos metros percorrerá? 4,3 transformar em metros. Quando eu transformo, né? Não vou dar resposta. Vocês falam que eu dou resposta. B. O carro que conseguir dar 60 voltas nessa pista percorrerá quantos quilômetros? 60 voltas. Essa medida vezes 60, ok? 11. Transforme as medidas nas unidades indicadas. Transforma o metro em quilômetro, desse lado, e aqui os milímetros em metros, ok? Lembrem-se que de um lado transforma, tira de... É bem parecido. Que aqui tá tudo em mil, eu vou transformá-los em decimais, lembrem-se disso, tá? Aqui tá ao contrário, né? A gente poderia, se fosse metros, quilômetros transformar em metros, aí seria em mil, mas tá ao contrário, então vão virar decimais, certo? Primeiro, por exemplo, aqui, de 1.500 metros, quantos quilômetros?
1,5. Certo? E do outro lado, dos milímetros, né? Milímetros transformando em metros. Vai dar na mesma também, né? Porque é ao contrário. 1.500 milímetros, eu transformando ele em metro, vai também dar 1,5. Eita! Difícil escrever nessa canetinha. Ok? Eu faço a mesma coisa com com as outras medidas. 12. Utilize uma régua para determinar o perímetro da figura. Lembre-se que vai ir medindo todo o contorno. Esse, depois mais esse, ok? Aí coloca o resultado aqui, todo o contorno dele. Opa! Todo esse contorno que ele tem. Tá bom? Na malha quadriculada abaixo, desenhe, aí tá, um retângulo. O total dele, a soma dos lados dele tem que dar 16 centímetros. Então, um retângulo tem 4 lados, só que retângulo não são 4 lados iguais. Diferente do quadrado, tá? E o perímetro desse quadrado tem que ter 25 centímetros, tá? Um retângulo com 16 centímetros de total e um quadrado com 25 de total, ok? Medidas de superfície. É bem parecido com o perímetro. Ao construir uma casa, tanto o dono quanto o construtor precisam tomar algumas decisões, como será o telhado, onde serão as portas, janelas, garagem, ok. Além disso, existe a questão de quanto o dono gastará na construção. Para isso, entre outras coisas, é preciso saber que área essa casa terá. Oralmente. Você sabe o que significa área da casa? É o que vocês acham, tá? Mas não é para escrever nada. Mapa político da região sul. Olha aí que a gente entrou essa semana, né, em regiões. Observe na figura ao lado o mapa da região sul do Brasil. Nele estão representados os 3 estados que compõem essa região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual delas ocupa a maior parte da superfície da região sul do Brasil? Qual é a maior? E qual deles ocupa a menor parte? Qual é a menor? Compare a superfície com outra, como no exemplo dos estados da região sul, é medir superfícies, né? Eu olhando qual é a maior e qual é a menor, eu estou comparando superfícies. A medida da superfície de uma figura geométrica é chamada de área. A medida que ela tem, o tamanho dela é a área dela. Exemplos. Exemplo. A área da figura verde ao lado é de 28 centímetros quadrados. Eu sempre vou usar esse símbolo, tá? São 28 vezes 1 centímetro quadrado, isto é, 28 centímetros quadrados. De cada 1 centímetro aqui, ó, aqui tem, ao redor dela, a área dela tem 28 centímetros quadrados. 1 centímetro quadrado é a área de um quadrado de lado de 1 centímetro. 1 metro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 metro de medida. 1 milímetro quadrado é a área do quadrado que tem menor, que é 1 milímetro, e 1 quilômetro é a área do quadrado do lado maior de 1 quilômetro. Outro exemplo. O desenho abaixo representa o piso da garagem da casa de Ricardo. Note que ele já colocou algumas lajotas para revestir. Responda. Quantos azulejinhos? Cada quadradinho desse é como se fosse um azulejinho. Quantos azulejinhos ele já colocou? Para cobrir o piso inteiro, ele precisará colocar quantas a mais? A gente olhando aqui o cinza, o que falta, quantas cabem aqui dentro? Quantas faltam?
Quantas lajotas ao todo são necessárias para cobrir o piso todo ali da garagem? O total de lajotas que Ricardo utilizará para cobrir o piso da garagem é a área da garagem. Perímetro é o contorno dos lados. Área é a parte de dentro, ok? Tudo que completa a área de dentro. Portanto, podemos dizer que a área da garagem é de, o que a gente colocar aqui, vai colocar aqui também, é o total de lajotas, de piso, de azulejinho ali da garagem aí, do caso, né, dele. Vamos retomar a situação da garagem de Ricardo. O desenho abaixo representa a garagem e as lajotas que já foram colocadas. Imagine que Ricardo resolva tirar todas essas lajotas e colocar outras. Ele tem duas opções para as novas lajotas, em forma de triângulo e em forma de retângulo. Se a lajota em forma de triângulo ocupa metade da superfície da quadrada, das que já tinham, metade. Quantas lajotas triangulares Ricardo precisará para cobrir o piso da garagem? Vou pegar o meu total. Vou pegar o meu total dos quadradinhos. E ele é o que? Metade. Então, se ele é metade, eu tenho que dobrar. Então, eu vou multiplicar por 2 esse resultado na A. E na B, a lajota retangular ocupa o dobro. Então, o dobro eu divido por 2. Quanto que eu vou utilizar? Esse resultado daqui, eu vou pegar, aqui eu multiplico e aqui eu divido por 2. Ok? Utilizando as folhas de papel que o professor fornecer, cubra a superfície da lousa. Esse a gente vai ter que fazer com outra coisa. Eu posso até ver se eu consigo fazer na lousa na escola e mandar para vocês. Ou vocês fazem aí na casa de vocês em alguma superfície, numa porta, ok? Quantas folhas inteiras aproximadamente são necessárias para cobrir a superfície da lousa? E aí, qual é a área aproximada dessa superfície? O tanto de folhas que forem utilizados, aí vocês podem fazer para completar uma porta, é a mesma da área, ok? Porque é como se fosse o azulejo lá, né? O piso lá da garagem do Ricardo, ok? E é isso, pessoal. Matemática essa semana. Não se apavorem, tá? Tranquilo, é assim mesmo. Vamos lembrando que temos que fazer agora multiplicações e divisões. Lembrem-se de dar uma estudadinha em tabuada, que facilita bastante, tá bom? Até a próxima. Beijo!